objetivo do vídeo de hoje é acompanhar a linha de raciocínio do nosso amado professor Dr. Afonso. Tenho seguido alguns vídeos dele aí. Eu quero fazer considerações agora sobre o vídeo do YouTube 341, que ele fala sobre os Néfilins e os Anjos Caídos. É uma série de vídeo muito boa que ele tem gravado aí. Tenho acompanhado, e eu acho que alguns de vocês também têm acompanhado. E eu quero dar meu ponto de vista, eu quero fazer acrescentar, né? Colaborar para melhorar ou para ajudar a questão dos vídeos que ele tem feito aí, que eu acho muito importante o que ele tem falado, porque exatamente é o que nós vamos passar por esse tempo, né? Nos últimos dias seria exatamente essa questão é muito importante dos Néfilins e dos Anjos Caídos, porque essa é a nossa guerra, né? Essa é a nossa guerra. Então eu escolhi um texto inicial para começar a ler, para a gente começar a entender o que se passou nos tempos de Noé, ok? O que se passou nos tempos de Noé, nos tempos de Ló também, mas principalmente nos tempos de Noé, porque essa é a referência que o Senhor Jesus nos deixa em Mateus 24, né? Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, ok? E comecei aqui pelo texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 19, que diz o seguinte: E eu também te digo que tu és Kefa, tu és Pedro, né? E sobre essa rocha eu restaurarei a minha congregação como uma barrit de tefilá, ou seja, como uma casa de oração no hebraico, e as portas do Gehinnom, do inferno, não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, assim será feito, tendo sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, assim será feito, tendo sido desligado nos chamarrim, nos céus. Por que eu escolhi esse texto aqui? Porque esse texto aqui, o Senhor, né, Yahushua, o Mashiach, ele nos deixa bem clara a questão da autoridade, né? E a palavra que ele usa aqui para congregação como uma casa de oração. Muitos interpretam isso aqui, porque essa interpretação é do hebraico. Então a palavra usada aqui como congregação é kahal, né, no hebraico, que não está aqui nessa Bíblia, mas a palavra é kahal. Só que a palavra no grego que aparece nas traduções gregas aqui é a palavra eclésia. Mas, como eu insisto, né, Jesus não falava grego. A língua que ele e os discípulos tinham era o hebraico, ok? Então eu insisto em trazer o texto para a linguagem contemporânea que eles usavam, né? Os talmidins usavam o hebraico e eles falavam hebraico. Então aqui, quando Jesus dá essa palavra, né, de que tu és Pedro, o Kefa, né, e sobre essa rocha eu restaurarei a minha, alguns falam igreja, ok? Mas a palavra aqui é kahal, congregação, como uma barrit de tehilá, que é uma casa de oração. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então o que a gente entende aqui? Que há uma guerra, primeiro espiritual, né? Primeiro espiritual, que está sendo travada há muitos anos, há milhares de anos. Nós estamos inseridos nessa guerra e é sobre essa guerra que eu quero tratar hoje, né? Que nós temos visto acontecer, né, à frente dos nossos olhos essa guerra. E já por milhares de anos, e nós estamos hoje enfrentando. E a palavra de Deus deixa bem clara que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, né? Efésios 6, mas contra os principados e potestades, as forças espirituais da maldade, os dominadores deste mundo tenebroso. Então, está ali em Efésios 6:10, fala sobre isso. E nós precisamos estar atentos a isso, ok? Então, existem ideologias e situações, e vou deixar o link aqui abaixo, se você não assistiu o vídeo 341 aí do professor Afonso, doutor Afonso, para você assistir um vídeo longo, são 2 horas e eu quero fazer considerações sobre esse vídeo, sobre os Néfilis, os dias de Noé e os anjos caídos, ok? Os aliens, né? Como dizem aí. Então vamos lá. Outro texto que eu quero usar aqui, que é Mateus 22, então usei esse texto aqui para mostrar a autoridade, tá? Sobre a congregação, que é chamada de casa de oração, que é a congregação dos israelitas, dos santos, ok? Capítulo 22, do versículo 29, diz o seguinte: Yahushua respondeu e disse-lhes: Vos desviais, não conhecendo
as Ketvai, Kahadosh, nem o poder de Yud-Rei, Vad-Rei, ok? De Yahuwah. O que Yahushua está falando aqui? Ele diz o seguinte: errais, né, vos desviais. Eu vou falar o versículo tradicional. Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então no hebraico aqui diz o seguinte: vos desviais não conhecendo Kitvai Kadosh, nem o poder de Yud-Rei, Ad-Rei. Ok? Esse versículo aqui é muito importante porque é um pássaro de duas asas. Não há como simplesmente você combater esse tipo de situação no fim dos tempos ou agora na sua vida, se não for principalmente por vias espirituais. Mas as vias espirituais só têm eficácia completa se ela estiver lado a lado com a Torá, com as escrituras, com o entendimento do que tem acontecido nos dias de hoje. Então nós temos sim que voltar, né, fazer uma exegese nos textos canônicos e voltar para compreender o que se passou lá atrás. Então vamos, né, eu vou fazer minhas considerações sobre o vídeo, sobre a questão dos Nephilims. Vamos lá? Quero ler o texto aqui, acho que dá para ver aí bem. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus, palavra que é Benai Elohim, ok? A palavra usada aqui no hebraico é Benai Elohim. Viram que as filhas dos homens, ok? Eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos, ok? Eu grifei aqui em amarelo, diz: naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. E eles foram os heróis, presta atenção, os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos dos seus corações era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem e sobre a terra isso cortou-lhe o coração. Disse Yahuwah: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, presta atenção, os animais grandes, e os animais pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, Yahuwah mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé, de Noa. Noa era um homem justo e íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Yahuwah. Ele andava com Yahuwah. Uau, esse texto é tremendo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 3, o seguinte: se nós vivemos no Espírito, no Ruach Kadosh, andemos também no Espírito. Ou seja, se nós fomos vivificados no Espírito, tracemos passos em nossas vidas, segundo aquilo que Ruach Kadosh nos orienta. E eu li esse texto aqui de Mateus 22, 29, onde Yahushua diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Yud-Rei, Ad-Rei, de Yahuwah. O que quer dizer isso? Nós precisamos restaurar isso nas nossas famílias, nos dias de hoje. Como nosso irmão Afonso tem falado, as ideologias que têm entrado hoje no meio das congregações, ideologia de gêneros, ideologia de esquerda, marxismo cultural e várias outras ideologias que têm entrado no meio da congregação, né? O mundo, né? O Olam Hazek, o mundo, tem entrado nas congregações e feito um estrago. E o que é esse mundo que a Bíblia fala? Essa cosmovisão, né, que está lá também em João 17. O Senhor, Yahushua, ele orou, a oração sacerdotal dele em João 17, Yohanan, no livro de João, capítulo 17, abre lá, leia toda a oração, lá tem um versículo que diz o seguinte: Abba, Pai, peço que não os tire do Olam Hazek, do mundo,
mas que os livre do mal que o Olan Hazé, que o mundo, que o sistema, que a cosmovisão pode causar aos teus filhos. Ok? Então, por esse texto aqui, nós percebemos o que aconteceu lá atrás. Os filhos de Deus, os Benai Elohim. Eles deixaram o seu estado original. Eu estou usando esse texto aqui em Gênesis e eu vou fazer algumas argumentações aqui que eu acho necessário fazer, que eu vou usar alguns textos aqui. A questão dos Benai Elohim aparece também, porque alguns dizem que esses Benai Elohim são a linhagem piedosa de Sete, ok? Linhagem piedosa de Sete. Porém, em toda a Torá, em todo, a velha aliança, ou a aliança antiga, você pode chamar aqui, não tem nenhuma referência de Benai Elohim se tratando da linhagem de nenhum tipo de homem. Mas, se você abrir a sua Torá, na escritura, no livro de Jó, ok? No livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Olha só o que diz. Jó, capítulo 1. Vamos ler aqui. No versículo... Aqui, ó. Versículo 6. Houve um dia em que os filhos de Elohim, os Benai Elohim, Jó 1, 6, vieram se apresentaram perante Yahua, Yud-Rei, Vad-Rei. E Hassatã veio também entre eles. Uau, olha o texto. E Yahua disse a Hassatã: de onde vens tu? Então Hassatã respondeu a Yahua e disse: de vaguear de um lado para o outro na terra e de subir e descer. Então ele tinha livre acesso aqui. E Yahua disse a Hassatã: tens tu feito consideração ao meu meu servo, pois meu servo Jó, pois não há ninguém semelhante a ele na terra, um homem perfeito, alguém que teme a mim e se desvia do mal. Então ele fez uma pergunta a Hassatã. Por que eu li esse texto aqui? Ok? Por que eu li esse texto aqui? Porque essa aqui é outra referência que usa a palavra Benai Elohim, que é usada aqui em Gênesis. Benai Elohim, filhos de Deus. Então, trazendo para a lógica, não tem lógica falar que esses Benai Elohim aqui eram descendência de Sete, a descendência piedosa de Sete. Então, quem eram esses Benai Elohim? Óbvio que a Bíblia retrata aqui que eram anjos, os malaques, os filhos de Deus. Porque aqui, quando eles estavam na presença de Yahweh, de Yud-Rei, Hassatã entra no meio deles. Ele invade ali, entra no meio deles e se apresenta diante de Yahweh. Ou seja, está ali no meio dos Benai Elohim. Ok? Então, essa referência de Benai Elohim você encontra em Jó. Jó, a história diz, o primeiro livro canônico, o primeiro livro a ser escrito, mais antigo do que a Torá, o livro de Jó. Então vamos atentar para esse detalhe. Avançando aqui, eu pus algumas considerações aqui, algumas perguntas, Por que eu vou usar determinado livro aqui que vocês vão perceber? Por que eu vou usar o livro de Enoque? Que eu vou citar Enoque aqui. Então eu fiz 8 considerações por que eu vou usar o livro de Enoque aqui. Porque senão alguém vai entrar aí no canal e vai falar assim: o livro de Enoque não está na Bíblia, o livro de Enoque não está no cânon. Então vamos aqui fazer as considerações, ok? Primeira consideração, por que eu vou citar o livro de Enoque? Porque mesmo que ele não esteja no cânon, nós temos hoje na chamada Bíblia, nossa Bíblia, ele faz parte da tradição oral do povo israelita, ok? E do povo judeu. Segundo ponto, porque ele já esteve no cânon anteriormente pelos pais, os pais da igreja, os pais da congregação, ok? Lá atrás, logo após, alguns anos após os apóstolos, pais, chamados pais da igreja, consideraram o livro de Enoque canônico. Segunda consideração. Terceira,
porque foi achado cópias dele datadas do segundo século antes de Cristo, ok? Os manuscritos do Mar Morto. Então foi achado cópias dele junto com o livro do profeta Isaías e com o livro dos outros profetas, com os outros livros da Torá que foram achados juntos, ok? Quarto, consideração, por que eu vou usar o livro de Enoque? Porque o apóstolo Judas cita um capítulo inteiro dele, ok? O apóstolo Judas cita o livro de Enoque. Quinto, porque Jesus cita o capítulo 22 de Enoque na parábola do rico e do Lázaro. Ele cita, né, o capítulo 22 do livro de Enoque na palavra do rico e do Lázaro, que está em Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31. Está no livro de Enoque, capítulo 22. Então Jesus cita Enoque. Machia, Yehoshua, Hamashia cita Enoque. Essa é a quinto ponto. Sexto ponto, porque o capítulo 6 de Gênesis e o capítulo 7 de Enoque são quase idênticos, com algumas acréscimos. Vamos dizer assim, não vou dizer acréscimo, é como os evangelhos sinóticos. Passagens que tem em Mateus, em Marcos e em Lucas, chamadas sinótipos, que tem detalhes a mais. Alguns detalhes que não é citado num capítulo por um escritor, é citado por outro escritor. Então, para os irmãos entenderem aí. Por exemplo, Mateus 24, ele fala como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Já em Lucas 17, ele usa como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, também como foi nos dias de Ló. Ou seja, ele acrescenta também que nos dias de Ló houve algo parecido. Ele acrescenta no sentido de dar mais detalhes ao texto que ele está se referindo. Então não é um acréscimo que tira o sentido, é um acréscimo que enriquece. Ok? Então o capítulo 7 de Enoque é uma cópia idêntica do capítulo 6 de Gênesis, com enriquecimento de alguns detalhes. Sétima consideração, por que eu estou usando o livro de Enoque? Porque o apóstolo Pedro cita também trechos dele no livro, nas epístolas de 2 Pedro, capítulo 2 e 3, cita trechos. Oitava consideração, porque também é citado por Moshe, ou por Moisés, em Deuteronômio 33, 22. Deuteronômio 33, 22 é um capítulo inteiro do livro, né, de Enoque, que é o capítulo 2. O capítulo 33, versículo 2 do livro de Deuteronômio é o capítulo 2 de Enoque inteiro. Então ele cita o capítulo 2 de Enoque inteiro aqui em Deuteronômio. Moshe cita Enoque. Então tá aqui as 8 considerações, por que eu vou usar o livro de Enoque. Então avançando aqui o texto, vamos ler aqui o capítulo 2 de Enoque, que é citado por Judas, capítulo inteiro, e também é citado por Moshe em Deuteronômio 33, 22. Olha o capítulo 2. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo. A interrupção? Então, nós lemos aqui o capítulo 2 de Enoque, ok? Falando sobre Judas, né? Versículo 14 e 15, que ele cita lá, e também Moshe, que cita em Deuteronômio 33, 2. Avançando aqui, vamos ler o capítulo 7 de Enoque, que é uma cópia do livro, do capítulo 6 de Gênesis, ok? É uma cópia com alguns detalhes. Eu não vou falar acréscimos, porque senão alguém vai interpretar errado, mas com alguns detalhes. Por quê? Você pega os evangelhos sinótipos, por exemplo, Mateus 24, Lucas 17, sinótipos porque tem a passagem que tem em um, que tem no outro, ok? Só que, por exemplo, no Mateus 24 ele fala como foi nos dias de Noé, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. Por exemplo, em Lucas 17 ele fala assim como foi nos dias de Noé, e depois ele acrescenta lá à frente, assim também como foi nos dias de Ló, ou seja, é um acréscimo, sim, mas é um acréscimo na realidade de detalhe, ele dá detalhes a mais. Então vamos ler aqui o livro, né, capítulo 7 de Enoque, olha só. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-se-lhe filhas, elegantes e belas. Olha que interessante. Quando os anjos, né, os filhos dos céus, que eles falam aqui, que fala mesmo anjos, viram-nos, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas, da progênie dos homens, e geremos filhos. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ou seja, relações sexuais, ok? Ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, a divisão de raiz, ou seja, sortilégios é feitiçaria, encantamentos, né, também, e a divisão de raízes e árvores, ou seja, farmacologia. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, a palavra aqui é néfilins, cuja estatura era de 300 cúbitos.
côvados, ou 150, 130, 150 metros de altura. Grande, hein? Esses devoravam tudo que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentar esses néfilins, porque eles comiam toda a produção agrícola dos homens. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de quê? Devorar os homens, ou seja, canibalismo. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis, peixes, para comer sua carne, e depois um ao outro. Eles passaram a comer entre si, ou seja, um gigante, Néfilim matando um Néfilim, um ao outro. E para beber o seu sangue. Ou seja, a religião dos Néfilins aqui começou a evoluir de uma maneira perversa ao extremo, uma maldade extremista. Então esses aqui são os detalhes do capítulo 7 de Enoque. Talvez você ficou chocado com isso. É chocante. Porque daqui também, no capítulo 8 em diante, se você for ler o livro de Enoque, você vai encontrar lá outro texto dizendo que eles passaram a fazer cruzamento também com animais, para aumentar o que? A estatura dos animais, a fim de que eles pudessem se alimentar melhor. Daí o que? A origem do quê? Lagartos gigantes, talvez? Dinossauros? Que não tem milhões de anos? Não tem. Cria dos híbridos Néfilins. Vamos avançar? Será que existem os gigantes? Interessante, né? Esqueletos gigantes em Israel. Olha isso. Esqueletos gigantes em Israel. Pode até ser uma montagem. Eu peguei isso aqui na internet, não me interessa. Mas o que interessa é que realmente eles acharam esqueletos. Aqui tem alguns esqueletos que foram achados. Tem um aqui de 36 metros de altura. Aqui é um homem normal, ok? O primeiro aqui. E aqui um dos esqueletos que foram achados. Esqueletos gigantes encontrados nos dias de hoje. Olha que interessante que eles acharam no fundo do oceano. Uma faca, né? 3 homens para segurar uma faca gigante. Interessante isso, né? No fundo do mar. E a pergunta é que fica: será que existem híbridos hoje? Vou deixar o link aqui. Eu não vou pôr esse vídeo aqui para não gerar direito autoral. Do cruzamento de um tigre com um leão que eu vi. Que ele não para de crescer. É isso que me chamou a atenção. Ele está aí, já é novo, e ele já se tornou maior que o tigre e que o leão, do qual ele foi gerado, e ele não para de crescer. É um híbrido, tá? Vou deixar o link aqui abaixo. Será que existe um híbrido? Olha só que interessante esse animal. Ornitorrinco. Você acha ele na Austrália, né? Ornitorrinco, já provado cientificamente que ele possui a gene de ave, de roedores, ou mamíferos, né? E répteis, bico de pato, bota ovo, né? Que interessante. Corpo de castor, e ele tem ferrões, né? Nas patas com veneno de escorpião ou de cobra, de réptil. Identificar 3 tipos de genética nesse animal. Será que existem híbridos hoje? Por que eu estou falando isso? Vou entrar num assunto falando sobre a questão da Torá. A palavra do nosso Criador, do Abba, diz que ele não, o Yahushua, ele diz que ele não veio revogar a Torá. Ele não veio revogar a Torá. Ele veio cumprir. E ele levou o seu padrão. Então você pega ali os evangelhos, o evangelho de Mateus, capítulo 6, 7 e 8, você vai perceber algo peculiar ali. O que você vai perceber? Que o Mashiach, né, nosso amado Yahushua, ele disse algo. Que ele não veio revogar a lei e ele subiu o padrão. De um padrão de letra para um padrão espiritual. Um padrão do Ruach Kadosh, um padrão de santidade. Algo que era, vamos dizer assim, complicado do homem seguir. Ele subiu o padrão para um padrão espiritual. Por quê? Porque a lei por si só, a letra mata, mas o espírito ele vivifica. Mas vivifica o quê? Só o ser humano? Não. Ele vivifica a Torá no seu espírito, gravado nas tábuas do seu coração, porque é isso que o texto bíblico diz. Naqueles dias, diz o Senhor, eu escreverei a minha Torá nas tábuas dos vossos corações. Ok? Ou seja, dentro do nosso espírito, o Ruach Kadosh, aquele, né, que se une ao Senhor, se torna um só espírito com ele, diz já o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. Por que eu estou falando isso? Você vai me questionar e falar assim, mas o Mashiach diz que não é aquilo que entra no interior do homem que contamina o homem, mas aquilo que sai da sua boca, aquilo que sai do seu interior, contamina o homem. Sim, o Mashiach disse, ele estava falando em algo espiritual, ok? E nós não devemos ignorar o que é natural. E você vai entender por quê.
Porque se você vai abolir alguns aspectos da Torá, você tem que abolir todos. E se você vai seguir os aspectos da Torá, você precisa do auxílio do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, para seguir toda a Torá, para observar a Torá, para meditar sobre a Torá. Ah, porque eu vou para o inferno? Não é essa a questão. A questão não é você ir para o inferno ou não. A questão é, Mashiach, ele morreu para te tornar santo. E aqui eu quero falar de duas palavrinhas antes de entrar nessa parte aqui. Né? Santificação e consagração, que a gente confunde muito. Nós confundimos muito essas duas palavras. Santo, o Mashiach veio, Yahuwah entregou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Mashiach veio para salvar a humanidade, para salvar toda a criação, não só o homem, toda a criação. E ele se entregou por amor. E diz que, o texto diz que esse amor foi profundo o suficiente para vivificar nosso espírito que estava morto. Porque ele não é Deus de mortos, diz, eu sou Deus de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Yaakov. Por isso ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Jesus falou isso com relação à ressurreição. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Nós devemos observar toda a Torá, inclusive a parte de alimentação, porque eu quero entrar em algo polêmico sobre a questão de alimentação, né, que foi tratado. E eu coloquei alguns artigos aqui interessantes sobre as questões. Então, por que nós não devemos comer carne de porco? Por que nós não devemos comer algumas coisas? Por que nós não devemos comer animais impuros? Por que nós não devemos ingerir certas coisas? Porque 1 Coríntios, né, capítulo 2 em diante, Paulo trata algumas questões ali, capítulo 1, 2 e 3 e por aí afora, ele vai tratando sobre questões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Porém, ele fala algumas coisas interessantes, que não é primeiro o espiritual, primeiro o natural, depois o espiritual. Para que você possa fluir com palavras de vida, como um rio, você precisa praticar a consagração, que é onde está a confusão das duas palavras. Santificação, o Mashiach fez por você, porque você não podia dar a sua vida. Ele precisava vir e derramar o seu sangue, o sangue santo, para que toda a criação fosse remida por ele. E o que é a consagração? Santificação, ele separou você. E aqui, o que é a palavra consagração? A palavra consagração é dedicação exclusiva, diferente de santificação, que algo que ele fez por você, ele se doou por você, ele te amou. A consagração é a resposta a isso. É você demonstrando o seu arravá, o seu amor, se doando. Então, consagração é dedicação exclusiva. É quando você responde esse amor. Que ele te amou primeiro. Então, nós confundimos santificação com consagração, porque santificação ele fez por você e continua fazendo, porque a boa obra, ele disse, o Mashiach, que ele começou em nós, ele vai concluir, ele vai terminar até o consumar dos dias. Ou seja, ele vai tornar essa obra em nossas vidas, essa santificação, ela vai ser perfeita no decorrer dos dias. A obra é perfeita. O que é a palavra perfeita? Feita por completo. Então, o que ele começou, ele vai terminar. Só que a consagração é uma resposta nossa a isso. Então, quando nós observamos a Torá, nós respondemos esse amor. Nós respondemos essa consagração. Nós nos consagramos. E consagração é isso. Nosso corpo é templo do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Eu não posso colocar qualquer coisa dentro daquilo que é santo, que ele separou para ele. Consegue entender o que eu estou a dizer? Não é um julgo, tem que ser por entrega, tem que ser com prazer, tem que ser por amor. Aquele que quer ser meu Yahudim, meu discípulo, tome sua estaca, sua cruz, como você queira, o seu madeiro, e venha após mim. Porque aquele que quiser achar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por arravá, por amor de mim, acha-la. Olha que interessante. Vamos ler aqui o G1? G1, Jornal Nacional. Olha que interessante. Porcos serão doadores de órgãos para humanos, diz pesquisadores dos Estados Unidos. Olha que interessante. Porcos doadores para o homem. Olha aqui, site da Veja, de abril. Brasileira cria pele artificial com tecido de porco. Né? Se for compatível, o material poderá ser, né, uma alternativa barata para a pele usada para transplantes de tecidos mais escasso em bancos de órgãos, ou seja, criar órgãos humanos dentro dos porcos. Interessante, né? Por que será que o Mashiach falou, né? Yahuwah, né? Yud-Rei, fala sobre a questão da carne de porco. Por que será? Vamos ver.
Cientistas misturam homem e porco, criam um animal híbrido. Olha isso. Investigação quer criar órgãos humanos dentro de animais para transplantes. Tá aqui. Olha esse outro aqui, interessante. O porco, o verdadeiro melhor amigo do homem. Quando em 1945, George Orwell, né? George Orwell, tem um livro aqui de George Orwell. Big Brother, o grande irmão. Escreveu seu romance Animal Farm, né? A Revolução dos Bichos, no Brasil, onde afirma que o homem e o porco são quase idênticos. Olha que interessante. Talvez não soubesse que estava muito perto da verdade. Então, se você acredita no darwinismo, no evolucionismo, que é uma doutrina satânica, demoníaca, ok? Você acredita que, né, os sus domésticos, que é esse animal aqui, o porco, que é citado, só aparece após o texto de 6 Gênesis, só após o dilúvio que você vê esse tipo de animal. Que interessante, né? Quando o Machia encontra o Gadareno, e os demônios falam o nome dele, que era Legião, e ele fala assim, que tem... É porque veio ter conosco antes do tempo, e ele fala assim, aquietai-vos, e ele fala assim, ó, se você vai expulsar, nos expulsa para aquela manada de porcos que estava pastando ali no lugar. Por que ele não pediu para ir para as ovelhas? Interessante, né? Ou para os cavalos, ou para os camelos, também é um animal imundo, os camelos. Ou, né, para as vacas, ou para ratos, ou para qualquer tipo de animal. Ele pediu para ir para onde, os demônios? Para a manada de porcos, 3.000 porcos que se precipitaram sobre o abismo. Interessante, né? Será que o porco é mesmo uma evolução? Não creio nisso, porque é uma teoria darwinista, satânica. Evolução é uma teoria. Então, se você acredita no darwinismo, tem que acreditar em todo o darwinismo, não só numa parte. Então, a ciência diz que o porco é uma evolução do javali. Será que é uma evolução mesmo? Olha aqui, o homenzinho, né? O homem, tá? Homem sapiens erectus, puf, virou um porco. Será que é uma evolução ou será que é uma mistura genética de porco e seres humanos? Fica aí uma pergunta, né? Uma pulga atrás da sua orelha. Outra questão alimentícia, que é algo que eu gostava muito de tomar, né? Algumas bebidas energéticas. Só que essa bebida energética, ela possui um elemento chamado taurina. Olha aqui, essa pesquisadora aqui, Carolina Duarte, né? Tem até o código aqui, ela é nutricionista. A fonte natural desse componente é nada mais, nada menos do que sêmen de testículos de touro. Por isso o nome taurina. Só que olha o que ela diz. Não se preocupem. Não preocupem. Como já foi dito, a taurina é utilizada para bebidas energéticas. Eu grifei de vermelho. É produzida artificialmente em laboratório. Bebê de proveta é produzido também em laboratório. Ok? Vacinas também são produzidas em laboratório a partir de tecidos genéticos de vários animais e até de seres humanos. Interessante, né? Taurina também é produzida em laboratório para você beber. Beber sêmen de boi. Abominação. Abominação. E todo mundo... nós tomamos coisas e nem percebemos. Nós não avaliamos nada. Nós somos enganados o tempo todo. E eu estou com um filho novo de 45 dias e já pesquisei. Há leites em pó com esse produto. Taurina. Leites em pó com taurina. Você beber sêmen de boi, filho. Já pensou isso? Estou avançando. Só para você pensar. Não vou falar sobre esse texto, só vou citar a referência bíblica aqui, ó, Deuteronômio 14, 21. Estou citando algumas coisas, tá? Que está ali na Torá. Estrogonofe de carne. Se você gosta, troca por estrogonofe de frango. Faz aí um estrogonofe de frango, né, com champignon. Fica gostoso também. Mas não cozinhe o leite, né? Aliás, não cozinhe a carne do filho no leite da mãe. Porque toda a carne que você vai encontrar no mercado, né, ela é de novilho. Já é do bezerro novo, porque o boi, a carne é dura. Então toda a carne que você vai encontrar no mercado, ela é de novilho, ok? E você vai cozinhar assim. Se você pegar uma carne de vaca ou de gado e cozinhar no leite, você está cozinhando a carne do filho no leite da mãe, ok? Outra coisa, eu falei sobre carne de porco, voltando atrás, me lembrei de algo aqui. Eu fiz uma pesquisa, 44% de toda a carne que é vendida no mundo é suína. Que interessante, né? E os outros 66% são todas as outras carnes, de ave, de vaca, né, de coelho, de cordeiro. Então, soma todas as outras carnes, elas somam 66%. Só a carne de porco ela é quase metade da carne que é vendida hoje no mundo. Só a carne de porco. Interessante, né? Para você pensar, mas por que eu estou citando isso? Eu não gosto, é super interessante, tá? Mas eu achei interessante esse artigo aqui.
porque isso aqui tem uma comprovação bíblica, confirmado. Há um cérebro no estômago. Olha o que essa pesquisa foi feita, fala. Né? Para funcionar corretamente, o aparelho digestivo está ligado a uma vasta rede de neurônios, distribuídos desde o esôfago até as últimas partes do intestino. Parece uma extensão do cérebro, que a do crânio, coordena o tempo todo o processo de absorção de nutrientes. Parece, mas não é. Olha isso. Os neurônios de baixo ou do estômago são independentes dos neurônios do seu cérebro. Pesquisa comprovou. Por isso que o seu estômago ele tem memória. O seu estômago tem memória. Ele lembra de muitas coisas, né? De que você já ingeriu ou não. Ele tem um processo nutricional. E as bactérias se desenvolvem no estômago. Por isso que é importante você sim tomar um antibiótico natural, né? Penicilina do kefir. O kefir é algo tremendo, né? Um produto vivo, né? Que ele restaura a flora intestinal dos neurônios do cérebro do seu estômago. Por que eu falei isso? Por que eu falei questão da alimentação? Ela permite com que o seu corpo fique puro, para que seja uma habitação sim saudável, plena, completa do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Olha que tremendo. Vamos para o texto bíblico? Vamos ver se isso é bíblico mesmo? Jó. Vamos para o Velho Testamento, depois nós vamos no Novo. Na Velha Aliança, depois vamos na Aliança Renovada. Ok? Na Antiga Aliança. E na Aliança Renovada. É revivificada. É esse que é o nome correto. Olha o que diz aqui. Jó 15, 31, 35. Mas eu vou ler o versículo final. Concebem a malícia, que está falando de pecado, né? E dão à luz a iniquidade. Iniquidade. O que é iniquidade? A palavra iniquidade ela vem da mesma origem da palavra lepra. Tzedá. A palavra lepra é alteração genética do seu corpo. Então, quando a lepra aparece no seu corpo, ela começa a alterar o DNA, a apodrecer partes do seu corpo, sua pele, seus órgãos. Então, é uma alteração genética, né? Iniquidade é isso, alteração genética, altera o DNA. Olha o que ele fala aqui, iniquidade. E o seu ventre prepara enganos. Jó 15, 35. O seu ventre prepara enganos. Olha aqui, vamos lá para Romanos então. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Olha que eu grifei em azul. Porque os tais servem a nosso Senhor Yahushua, o Machia. Eles não servem ao nosso Senhor, o Machia, mas ao seu próprio ventre. E com as suas palavras e lisonjas enganam os de corações simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero-vos que sejais sábios no bem e simples para o mal. E nosso Deus da paz, Yahuwah, Sevaot, esmagará, né, o Senhor da paz, Shalom, esmagará em breve Satanás, Ra-Satã, debaixo dos nossos pés. E a graça do nosso Senhor, Yahushua Mashiach, seja conosco. Amém. Romanos, né, 16, 17 a 20. Agora olha aqui, Filipenses. Vamos para Filipenses? Vamos lá. Novo Testamento, Nova Aliança. Porque muitos há, dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus deles é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas da terra, não pensam nas coisas do céu. Mas a nossa cidade, nossa casa, está nos chamarrim, nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, Senhor Yahushua, o Mashiach. Está aqui, textos bíblicos. Que interessante isso, né? Separei também Romanos 14, mas eu vou avançar, senão vai ficar muito grande. E eu quero entrar já na questão dos Néfilins. Então eu vou dar uma pausa aqui para ver como é que está a gravação e a gente volta. Continuando aqui. Então, anjos caídos não são demônios, né? Está aqui no texto. Eu coloquei algumas considerações e depois algumas perguntas para a gente estar respondendo. Então, vamos lá. A palavra Nephilim vem do original Nephal, do hebraico, que significa caído, né? Então, Nephilim, caídos, porque rim, prefixo plural. Segunda consideração. A palavra usada em Gênesis 6, né, para filhos de Deus é Benai Elohim, já falei isso, né? Mesma palavra citada em Jó, capítulo 1, versículo 6. Terceira consideração. Pela lei da primeira menção, que é uma das leis da hermenêutica, que é interpretação bíblica, né? Aqui temos a primeira menção de demônios no hebraico, né? Ou shed, que é a palavra usada em hebraico,
que também é outros deuses, né? Que significa outros deuses. Nunca mais ofereçam os seus sacrifícios aos demônios ou outros deuses com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Levítico 17:7, a primeira menção de outros deuses ou demônios na Torá é aqui. Quarta consideração. No Novo Testamento temos a palavra grega daimônio, que já na nova aliança, na aliança renovada, ou espíritos imundos. Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? João 10:21, que é a palavra demônio que é usada. Os saduceus, os escribas e os fariseus falando, né, do Mashiach, estavam se referindo a ele. Então usaram essa palavra aqui. Quinta, né, consideração, quando usa a palavra espíritos imundos, que é a mesma para demônio. Lucas 11:24, né, em diante, que é o texto que fala do espírito imundo. Olha só, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, né, sobre toda a terra, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. O que é isso? Quer dizer, do jeito que ele saiu, a casa ficou. Do jeito que os demônios saíram, a pessoa permaneceu. Não houve mudança, não houve transformação. Consegue entender? Voltarei para a casa. Ele diz o seguinte, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então aqui está falando o quê? Que os homens, nós somos habitação do Espírito do Senhor, o Akadosh, ou de demônios. Então há seres espirituais aqui, né, híbridos, que querem habitar humanos. Ok? Eu tive algumas experiências fortes com questão a expulsar demônios. Então eu me lembro de expulsar demônios de uma jovem, acho que de 16 anos, 3 homens segurando, não davam conta de segurar ela, ela deu um pulo, jogou todo mundo para o chão e praticamente se grudou ao teto. Eles puxaram ela e foi chocante para todo mundo ali. E eu tive ali, expulsei o demônio e conversei com a pessoa, falei que ela precisava de acompanhamento, ela precisava, né, do Criador, ela precisava conhecer mais, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E o poder de Deus também, ok? A palavra, a Torá e o poder de Deus precisam caminhar juntos. Experiências espirituais, entrega completa de coração, para que o rio do Senhor, né, e a água de Sebaote possa correr em nosso coração. Avançando aqui as considerações. Aqui eu coloquei perguntas. Vamos lá as perguntas. Qual a diferença entre anjos caídos e demônios? Né? Anjos tiveram sua origem nos céus. A criação dele foi lá, Chamarim. E abandonaram o seu principado, abandonaram sua habitação nos céus. Já os demônios são híbridos, misturados, anjos e filhas dos homens, ok? Criados na terra. Por isso seus instintos são carnais, são tão fortes, né, quanto se manifestam. Quer dizer, quando eles se manifestam, os instintos carnais são muito intensos. Segunda pergunta, onde estão os anjos caídos? Se, né, os anjos caídos existem, onde estão e como são? Bom, primeiro, você tem que entender que foram 2 quedas. Primeira queda original com Lúcifer, ou Hassatã, que foi a queda antes da criação da terra, né, no Éden. A serpente já estava lá. Então, houve anjos que caíram com eles, que estão nas regiões celestes. O texto está aqui. Efésios 6,12 diz o quê? Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, do Olam Hazek, e forças espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Como a gente entende isso? Se você pegar o livro de Daniel e ler, você vai chegar ali no momento onde Daniel está jejuando. E Daniel em jejum, entende? Isso é óbvio. Depois de 21 dias, né, em jejum completo, Micael vem com a resposta. E ele diz o seguinte, Micael, bate nele e fala, Daniel, homem muito amado, né? Ahavá, o Criador te ama muito. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração em buscar Yahweh de Sebaote, ele ouviu a sua oração. Porém, até que eu chegasse, o principado da Pérsia, ou seja, o príncipe, o anjo caído que está sobre a Pérsia, o que domina sobre a Pérsia, me resistiu 21 dias para que eu pudesse chegar aqui. Então ele foi vencido numa batalha espiritual nos céus para que Micael trouxesse a mensagem.
ok? Para Daniel. Então ali a gente vê claramente, né, uma guerra espiritual. Há anjos caídos que caíram na primeira leva, mas também há uma segunda leva que está em Gênesis 6, que são os pais dos Néfilins, que são os anjos caídos, também está em Enoque capítulo 7, né, que é citado também pelo apóstolo Judas, no epístola de Judas. Anjos que não guardaram o seu principado, mas como Sodoma e Gomorra, né, praticaram toda aquela espécie, toda aquela contaminação sexual que havia em Sodoma e Gomorra, indo após outra carne, se misturando. Judas cita isso, ok? E Judas ali está citando Enoque, né? Como disse o sétimo depois de Adão, Enoque, né, sobre eles. Então Judas cita o livro de Enoque ali. Então, respondendo a pergunta, onde estão os anjos caídos? Nas regiões celestes. A primeira leva, que caiu com Lúcifer. E a segunda leva, Apocalipse 3 diz que para aquele grande dia, para o dia da destruição, está guardado, né, os anjos que estão guardados no abismo, né, que estão selados no abismo para o dia da destruição, para o dia da destruição. E há um príncipe sobre esses anjos caídos, né? Há um principado sobre esses anjos caídos, não é Satã, mas há um principado sobre os anjos caídos guardados para o dia do juízo, para julgar aqueles que foram enganados por Satã, ok? E esses anjos que estão no abismo, ele vai receber a chave do abismo, que é uma das trombetas que vai soar em Apocalipse, ok? E ele tem o nome hebraico Abaddon, e o nome grego dele é Apolion. Então vamos interpretar o nome. Abba, em hebraico, Abba, pai. Dom, ou Dam, sangue, que é a mesma origem da palavra homem. Então, Abaddon, ou pai de sangue, o pai sangrento, pai de sangue. Abaddon, ou pai sangrento, ou pai do sangue. Ok? E Apolion, que é o nome hebraico, o nome grego que foi dado a esse anjo caído, essa estrela caída, que está lá citada, né? O anjo do abismo. O nome dele é citado. Apolion significa o quê? Apo, é o mesmo prefixo de Apocalipse, né? Apo, afastamento. Lion, ou luz, ou luzeiro. Apolion, ou seja, afastamento completo da luz. Ou o nome dele ele expulsa completamente a luz para que reine as trevas. E esse anjo tem a chave do abismo, e ele vai libertar, tá lá numa das trombetas, né? Da quinta trombeta para frente, ele vai libertar 200 milhões de Néfilins. 200 milhões de Néfilins. Entenda que a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. E nós precisamos nos preparar em consagração para essa guerra espiritual que há de vir no fim dos tempos. Nós vamos continuar lendo aqui. Porque aí vem a terceira pergunta. E os Néfilins, e os demônios, onde eles estão? Aqui está um texto em Lucas, onde eles estão? Sobre a terra. E eu vou ler também o texto que está em Enoque. Olha só. Lucas 11, 24, 26. Isso aqui é o Mashiach falando que quando o espírito imundo, que é esses demônios, que é esses Néfilins, sai, que eles possuem os corpos dos homens. Ou de animais imundos. Ok? Homens impuros e animais imundos. São esses que eles possuem. Quando ele possui esses corpos, eles, né, dominam e fazem todo tipo de engano. Porque é para isso que eles querem. É isso que eles querem. Né? Gerar todo tipo de engano. Destruir o homem completamente. E eles têm completo apoio de Satã nos lugares celestiais. Então, nós temos a luta espiritual nos céus e uma luta espiritual na terra. Então, nós estamos no meio de um fogo cruzado, de uma batalha muito grande. Entende isso? Agora, olha só. Olha o que diz Enoque, capítulo 15. Ok? Sobre os anjos caídos e os demônios. Versículo 7 em diante. Olha só. Porquanto eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, aqui é Yahweh Tsevaot falando aos anjos que caíram. Sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os Néfilins, os gigantes, que têm nascidos de espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos. Olha isso. É o nome que Yahweh Tsevaot deu a ele, maus espíritos. E na terra estará a sua habitação. Está aqui Enoque. Na terra estará a sua habitação. Como Yahushua Mashiach falou lá em Lucas 11. Olha só. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima dos santos sentinelas. Foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra. E espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será nos céus,
mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos territoriais. Os Néfilins também são chamados aqui em Enoque de espíritos territoriais, ok? Que agem sobre a terra, os quais são nascidos da terra. Os espíritos dos Néfilins, dos gigantes, serão semelhantes às nuvens. A palavra nuvens aqui é Néfalas, que é a mesma origem da palavra Néfilins. Né? Os espíritos dos Néfilins, dos gigantes, serão semelhantes às nuvens, né? Os quais oprimem, olha só a função deles, oprimem, corrompem, caem, contendem, ou seja, contenda, e confundem sobre todos os habitantes da terra. Olha o versículo 10 do capítulo 15 de Enoque. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, terão sede, eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição, né? A abominação da desolação que eu falei nos vídeos anteriores, né? A grande força que repele e destrói, ok? Se você quer saber, volta nos vídeos anteriores, assista. Então, como é que os anjos caídos com Lúcifer ainda estão nos céus, né? Jesus explica na parábola do rico e do Lázaro, cujo mesmo texto escreve esse lugar, né, que se encontra em 1 Enoque 22. Matias cita aqui 1 Enoque 22, a parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, 19. Então ali, Lázaro é pobre, um mendigo que está à porta de um rico, que ambos morrem. Um vai para o seio de Abraão, né, e é consolado por Abraão, e o outro vai para o Geena, ou para o Sheol, para o inferno, né, que seja, para um lugar de tormento. Um vê o outro, mas um passa para lá e o outro não passa para cá. Depois você lê o texto aqui e diz, olha, fala lá para Lázaro voltar lá e falar para eles não virem para esse lugar não, porque esse lugar é terrível. Para ele olhar o dedinho aí e vir cá, não, quem tá aí não passa para cá, quem tá daí não passa para cá. Então falar para minha família não vir para cá. Fala, não, ele já tem a Torá e os profetas que eu enviei para falar, para que eles possam se guardar, ok? Então, o espírito dos mortos são só néfilins que enganam. Quarto, quais os corpos que os néfilins, os demônios, né, os maus espíritos possuem ou habitam? Porque anjos caídos, queridos, não se manifestam em corpos humanos, ok? Não se manifestam, porque a origem deles é o céu. Anjos caídos não possuem corpos humanos nem de animais. Então, essas manifestações demoníacas são de exclusividades dos néfilins, dos demônios, dos maus espíritos, anjos caídos. Está nos textos bíblicos de Lucas 11, está lá no texto de Enoque. Então, é a exclusividade deles possuir, ok? Esses corpos, olha só. Então, tá aqui. Quais os corpos que eles possuem? Dos homens pecadores e de animais imundos. Né? Por isso que não é bom comer, né, comidas imundas. Por que o sexo fora da aliança é pecado? A primeira menção de sexo fora da aliança refere-se a Gênesis 6, né, onde anjos caídos fazem, né, se unem fora da aliança com filhos dos homens. Ali é a primeira menção de coabitar ali na questão de hibridismo, né? Sexo fora da aliança, não estou falando sexo de aliança, ou palavra matrimônio, não gosto, né? O casamento patriarcal, vamos dizer assim, que é citado ali quando em Adão e Eva. Não é esse que eu me refiro, deixar o homem pai e mãe. Estou falando sexo fora da aliança, a primeira menção de sexo fora da aliança, ou adultério, ou fornicação, é aqui em Gênesis 6, ok? Por que Deus era tão rigoroso com as leis no tocante a comida, bebida, doenças e higiene? Resposta: para preservar a saúde, a semente pura, ou seja, a zera, o seu povo escolhido, livre das influências dos néfilins, ou dos demônios, ou da religião dos néfilins, né? Quando todo o livro de Levítico fala sobre isso. Olha aqui Levítico 18, 22, 25. Olha que diz sobre a questão do sexual. Não te deitarás com varão, como se fosse mulher, ou homem com homem, né, que está dizendo aqui. E é abominação. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Não vos contamineis com nenhum dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram os goíns, as nações que eu expulsei de diante de vós. Eles tinham essa prática, ok?
Eu vomitei esses habitantes da terra, que diz Yahweh de Sebaot. Então, por que estamos estudando tudo isso aqui agora em Gênesis? Porque o Senhor Jesus, Yahushua, o Mashiach, ele vai voltar. E sobre o nome dele se dobrará todo o joelho, toda língua confessará que ele é o Senhor. E nós, os que permanecermos até o fim, né, aperfeiçoando a santificação que ele fez por nós, pelo Mashiach, e entregando a nossa vida em consagração, ou seja, a resposta a esse amor, nós vamos experimentar, né, participar de um grande exército para destruir completamente essas hostes que serão liberadas no dia da matança e da destruição. Ok? Então, nos preparemos para esse grande evento, principalmente espiritualmente. Errais, eu comecei com esse texto, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, e o poder de Yahweh de Sebaot. Errais por não conhecer a Torá e nem o poder de Yahweh de Sebaot, o poder pleno do Ruach Kadosh, que flui em nós. Amém? Shalom, essas são considerações para o vídeo 431 aí do Dr. Afonso fez sobre a questão dos Néfilis. Então é um complemento, né, desses vídeos dele. Amém?